No Brasil, a gente tem uma questão muito forte em relação a leis trabalhistas, por exemplo, que muitas pessoas, e aí eu respeito, tá? Cada pessoa, cada visão, não estou aqui para politizar nada, mas para muitas empresas, para muitos negócios, as leis trabalhistas brasileiras são um retrocesso, ok? Existe no Brasil uma cultura do processo, toda uma questão envolvendo, até empresas aéreas reclamam muito disso, às vezes a pessoa choveu, fechou outro aeroporto, as pessoas estão processando a empresa aérea como se a culpa fosse dela. Então, assim, o Brasil, infelizmente, tem essa cultura do tirar vantagem, daquela coisa, isso é muito, muito ruim. E para muitas empresas não faz sentido contratar as pessoas nas vias de, vou chamar assim, tradicionais brasileiras, porque paga-se muito imposto, muitos tributos, muitos encargos, e isso torna a contratação muito cara para a empresa. Toda empresa, né, e aqui eu posso falar de forma genérica, mas toda empresa em si, ela pensa em ter uma escala, em crescer, em ser maior. E para que ela seja maior, ela vai precisar de mais pessoas normalmente, ou de mais tecnologia. Só que se ela tem um custo muito grande, um custo operacional muito grande, ela perde potencial de investimento. E ao perder potencial de investimento, ela vai contratar menos, ela vai valorizar menos financeiramente falando. Ou seja, por um lado, as pessoas pensam numa proteção ao trabalhador, mas muitas das vezes isso limita a contratação de outras pessoas. E, de novo, não quero entrar aqui em polêmica se você discorda de mim, tá? Eu estou usando o argumento que as empresas costumam usar, né? Porque muitas das vezes se paga X para o trabalhador e, na verdade, com encargos vira 2x, porque o governo leva uma outra parte. Tem viralizado aí na internet recentemente conteúdos apresentando, por exemplo, valores de carros no Brasil, o custo real do carro e o custo do imposto sobre o carro. E às vezes é o dobro. O carro fica o dobro mais caro por causa de impostos, né? Então o brasileiro sofre muito com isso. E não só o brasileiro consumidor, mas também o empreendedor, o empresário brasileiro sofre muito também para poder manter a sua empresa viva, né? Então, o que acaba acontecendo? Muitas empresas internacionais, as formas, a maneira de se negociar é muito mais simples, é muito mais sem embaraços, traz muito mais liberdade ao trabalhador. Por exemplo, quando uma pessoa atua como um freelancer, por exemplo, né, numa empresa internacional, ele vai combinar, ele vai acordar com o seu empregador o valor, ele vai combinar com ele o número de horas, ele vai combinar a forma que é melhor aquela contratação. Por exemplo, eu vou trabalhar no turno da manhã, eu vou trabalhar no turno da tarde, no turno da noite, eu vou trabalhar por demanda. Por exemplo, eu tenho que fazer 10 microfones, ok? Essa é a minha demanda. Não cabe muito porque aqui é uma coisa mais física, mas digamos que fosse algo digital, ou software, 10 softwares de microfone, por exemplo. Estou falando aqui de forma aleatória. No Brasil, normalmente você vai contratar a pessoa por X horas para poder fazer isso aqui. Lá você vai contratar por demanda. Ó, a sua missão é, eu te pago X se você fizer esses 10 softwares. Perfeito? Então, se a pessoa vai fazer isso de manhã, de tarde ou de noite, não importa. Porque o empregador dela espera que ela cumpra aquela demanda. Por exemplo, pessoas da área de marketing, que atuam na área de marketing no Brasil, já vivem muito bem isso. É muito comum nesse sentido, nesse mercado. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá, contrata um número X de pacotes de imagens, ou um site, e aí ela combina ali o valor junto com as questões de hora, ou se vai ser algo recorrente, mensal, então tem muito mais liberdade, muito mais é muito mais simples a negociação. Gente, isso é o mundo globalizado. Então aqui entra um ponto, é importante que você esteja aberto às novas formas de contratos, as novas formas de negociação. Aqui eu digo com toda a humildade do mundo e, claro, com
como alguém que quer te dar uma dica. Você pode falar, não, Fábio, eu prefiro o meio tradicional, esse jeito para mim é melhor, e ok por isso. Só que fique atento. Por quê? Porque o mundo está mudando. Porque as coisas estão mudando. A gente está vivendo um novo tempo, um novo momento. E é muito importante que você esteja ligado.